Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu tinha prometido, vamos fazer um pequeno passeio aqui por essa edição absoluta, a edição muito bacana mesmo. Realmente é uma edição absoluta, vai ser impossível sair uma edição melhor do que essa aqui para o Wildcats do Jim Lee e na fase Wildcats, na fase do Jim Lee, tá? Então, já tem um vídeo no nosso canal falando sobre o conteúdo, fazendo alguns comentários e falando a minha opinião sobre a edição, sobre o conteúdo, sobre tudo, né? Sobre os Wildcats, essa coisa toda. Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui, fisicamente está aqui, essa edição bem pesada, não sei quantos quilos tem aqui, mas tem alguns quilos aqui, e eu vou chutar aqui uns 5 quilos. É uma edição bem maior do que o normal. Vamos trazer aqui, vamos mostrar aqui uma edição normal para você ter uma ideia. Vamos botar aqui a Saga do Demolidor, tá bom? Olha só, o padrão normal, chamado formato americano, é esse aqui. Olha como essa edição é maior do que o padrão formato americano, que é o mais comum, né? Bom, ela vem com essa lombada aqui belíssima, Wildcats, por Jim Lee, a edição absoluta, DC Comics, e aqui vem então o livro propriamente dito, tá? Então tem essa caixa de papelão aqui, grosso, poderosa, tá? E essa edição saiu em 2023, tá, gente? Já tem aí quase um ano que saiu essa edição. Então ela agora já está com preços bem razoáveis. É uma edição cara, não resta dúvida, mas já está com um preço mais acessível, tá? Aqui a lombada. A capa é uma imagem clássica do Jim Lee, com os personagens mais clássicos. Essa capa que vem na caixa é uma que ele fez exclusivamente para a edição, tá? Tanto é que ele inclui aqui personagens que não entraram no início da série, tá? Esses personagens aqui já são da segunda fase, né? Como é que é o nome dele? Meu Deus, agora me falhou aqui. Esses personagens já são da segunda fase do Wildcats, tá? O restante não. O restante já são personagens da primeira fase. Muito bem. Então nós temos aqui a edição, até para levantar é difícil. Eu, pessoalmente, como eu sempre digo para vocês, eu não gosto de omnibus, não gosto, acho bem ruim, pois exatamente por causa disso, que manusear é difícil, é pesado demais, para você transportar o risco de um acidente, de uma pancada numa quina, alguma coisa assim, é também bem desagradável. Então vamos aqui abrir a edição, bem caprichosa, olha a guarda dela aqui. Eu costumo dizer que o máximo do capricho numa edição é a guarda decorada, acho bem legal isso aqui. E esse papelzinho aqui que vem, essa frescurinha, né? Muito bem. Wildcats por Jim Lee, edição absoluta. E aqui vem a ficha técnica da edição, com participação do Chris Claremont nos roteiros, o roteirista que com Jim Lee escrevia X-Men, né, até 1990, 91, e que ajudou a escrever um pouquinho da história do Wildcats, né? Aqui também tem, logicamente, o Jim Lee, que escreve a maior parte das histórias, o Grant Morrison e o Marc Silvestre, o famoso Marc Silvestre, que é um dos caras que ajudaram o Jim Lee a fundar a Image, que é a editora que publicou inicialmente o Wildcats, nessa fase que está aqui, né? Além do Brandon Choi, que é co-criador com Jim Lee, Jeff Marriott, A.K. Proger, James Robinson, Steve Seagal, Eric Silvestre. Nos roteiros. Na arte, basicamente, Jim Lee e Marc Silvestre. Mas também tem o Ryan Benjamin, o Brett Booth, o Travis Charest, Rick Johnson e o Dan Norton. É muito completa a edição mesmo, tá? Tem tudo aqui. Muito bem. Na arte final temos o Scott Williams e mais um bando de gente aqui. A capa, muito bem. Aqui vem, então, o resumo da história, de tudo que você tem aqui na história, né? Introdução, temos uma introdução feita pelo Brandon Choi, que é um conterrâneo do Jim Lee, né? Que, aliás, a introdução é bem interessante, contando um pouquinho da história do Brandon Choi e também um pouquinho do Jim Lee. Depois, então, vem algumas edições
individuais, digamos assim, mas que na verdade elas compõem o primeiro arco da história, tá? Dia da ressurreição, revelações, reunificação, resolução. Isso aí seria um primeiro arco, né? Depois, então, já vem arcos com nome, que é o caso de Instinto Assassino, que aí, então, é um segundo arco de história já com uma outra história dos mesmos personagens, né? Então tem o prólogo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Depois vem Vidas Passadas, Tempos de Férias, Tempos Passados, etc. Reunião de Águias já é um terceiro arco de história, né? Portal 1, parte 1, Portal parte 1, Portal parte 2, Interlude, depois vem toda o final. Depois tem mais uma história mais isolada, que é a Tempestade Global. Finalmente vem os extras. Roteiro, Vida e Morte em uma Era Axial, proposta, tem muita coisa, galeria de arte, sketchbook, colorindo uma capa com o Alex Sinclair, contando um pouquinho como é que é isso. Aqui é a introdução, e aqui então nós vimos aqui mais uma ficha técnica da edição, né, que é legal, e aqui nós temos então a primeira capa, primeiríssima capa lá de Wildcats número 1. Aqui a ficha técnica, e vamos aqui então para a nossa história, na fase que eu chamo de fase intermediária do Jim Lee, da arte, do amadurecimento da arte do Jim Lee, tá? O Jim Lee, como todo artista, evoluiu bastante, amadureceu a arte dele bastante, tornando a arte dele cada vez mais bonita. É um dos meus artistas favoritos, mas eu confesso que nessa fase aqui, ele ainda não tinha atingido o melhor estágio da arte dele. Ainda não. Apesar de ser muito expressiva, a arte dele muito explosiva, na opinião da maioria vai ser considerado perfeito, mas ainda havia alguns exageros, principalmente na anatomia dele. E uma certa preguiça de desenhar os pés. Olha só. Que pé é esse aqui? Em que posição está esse pé? Que anatomia é essa aqui? Isso aqui está complicado, né, gente? Mas isso não desmerece em nada a arte do Jim Lee, tá? As próprias fisionomias, com o tempo, ganharam muito mais detalhes, muito mais expressão, tá? As expressões fisionômicas também o Jim Lee melhorou muito, mas a prática é isso mesmo, né, gente? Todo mundo sabe que quanto mais você pratica, melhor fica. Olha a desproporção entre o rosto, o corpo e o pé dela. Olha só, o pé dela aqui, mínimo, não tem pé, né? Havia uma certa preguiça dos artistas dessa época de desenhar pé. O Mark Silvestre também tinha o mesmo problema, o Rob Liefeld, então, nem se fala. Era horroroso mesmo. E aqui nós temos, então, a primeira história. Eu vou avançar um pouquinho, porque já deu para ter uma ideia que é realmente um espetáculo. E, felizmente, foi uma escolha acertada nesse ponto da Panini de fazer um volume maior, com mais altura, com mais largura. Por quê? Porque valoriza muito a arte, né? Com certeza a arte. E era uma época de splash page, né? Splash page, que é aquela página inteira, né? Inteira, uma página inteira em que você mostra uma cena bem forte, tal, muito o que a gente chama de pin-up, né? Essa página inteira decorada era um artifício muito comum. Outro artifício muito típico dos anos 90 é essa inversão de página aqui, né? Isso é uma coisa muito típica dos anos 90. Eu nem sei se eu gosto, tá, gente? Sinceramente, eu acho meio chato você ter que ficar virando a revista para ler. Mas é uma marca muito clara dos anos 90, tá? A história é uma história simples, é uma história basicamente de ação. Os personagens não têm muita profundidade, ou não têm nenhuma profundidade. Eles são apenas o que são apenas super-heróis. Eles não têm uma identidade secreta. É uma época que a identidade secreta não era assim tão importante. Os personagens eram super-heróis de tempo integral, 24 horas por dia. Não tinham vida particular, não tinham nada disso. Aqui já é uma participação do Youngblood, que é o grupo formado pelo Rob Liefeld para a Image. Outra coisa que eu tenho que falar também é que esses grupos criados nos anos 90 não tinham muita qualidade, não tinham nenhuma inovação. Né? Tanto o Youngblood quanto a Wildcats, o Cyberforce também, o que eu chamo de Splash Page é isso aqui. Splash Page é uma página que emenda na outra, né?
é outra página que emenda na outra. Isso era muito comum dos anos 90, isso é a cara dos anos 90, né? Os diálogos acontecem no meio de uma grande cena de ação, né? Muito impacto e tal. Mas esses personagens não tinham nenhuma criatividade. Quase todos esses grupos, Cyberforce, Youngblood, Wildcat, eram cópias do X-Men, né? Que faziam um sucesso absurdo na época, né? Exatamente com esses caras, com Jim Lee, com Rob Liefeld, com Mark Silvestre. Os X-Men era o título que mais vendia de quadrinhos naquela época. Não tinha para ninguém. E quando eles saíram da Image, eles acharam que os personagens não eram importantes, inclusive os escritores também não eram importantes, né? Eles achavam que, sendo grandes artistas como eles eram, eles poderiam vender revista. E venderam, tá, gente? Venderam muito mesmo. Criaram, inclusive, a famosa bolha da expectativa, que foi uma coisa que decepcionou muita gente com o tempo, né? Foi aquela coisa de capas variantes, né? Chegou a um nível absurdo. Continua existindo capas variantes nos Estados Unidos, mas agora é uma coisa bem mais equilibrada. Sai no máximo 2, 3 capas variantes, tal, e em títulos assim muito fortes, que tem um grande apelo, né? Naquela época, todo título que já saía com 10 capas variantes, quer dizer, você gastava uma fortuna. Olha outra coisa legal aqui. Aqui o splash page explode para mais páginas, já não é mais suficiente. O problema do Omnibus é exatamente isso. Aqui, ó. Agora, para tentar abrir essa página aqui, eu vou ter que abrir com um enorme cuidado. Sei nem se eu vou conseguir aqui. Eu vou tentar abrir essa daqui. Ó. Olha aqui, ó. O splash page. Tentar virar para o outro lado. Olha a manobra que eu tenho que tentar fazer aqui para conseguir abrir. Ah, consegui. O splash page. Olha o splash page disso aqui. Tem 4 páginas aqui de splash page, de páginas inteiras, né? Para mostrar um verdadeiro pôster aqui da Zealot, da Devota, como ela ficou conhecida aqui no Brasil. A Devota, uma cena com ela e com o Grifter, com o Bandoleiro, como ele ficou conhecido no Brasil, né? O Bandoleiro. Muito bem. Então, a edição reproduz fielmente as revistas como saíram lá em 1992, tá? Todas as artes aqui são do Jim Lee, já era um trabalho bem rebuscado, bem detalhado, né? Tem gente até que chama o rei do riscadinho, né? Porque tudo dele tinha um riscadinho. Deixa o marcador aqui que eu vou... Não vou poder. Então, vamos vendo aqui. Aqui tem outra splash page, mas eu nem vou tentar abrir. Essa aqui tá abrindo. Aqui, outra splash page gigantesca aqui com o Warblade. É interessante que a tradução brasileira adaptou o nome da Zealot para Devota e o nome do Grifter para Bandoleiro, mas não adaptou o nome, aliás, também do Maul, né? O Maul virou Marreta, mas o Warblade não. O Warblade não ganhou um nome em português. É uma coisa interessante isso. Não sei por que cargas d'água. Eu acho que se você traduz os nomes, né? Adapta os nomes, você deve fazer isso com todos, né? Ou então não faz com nenhum. Chama de Grifter, de Zealot, de Warblade, de Maul, essa coisa toda. Aqui já a capa desenhada pelo Mark Silvestre, aqui com o Cyberforce, inclusive aqui é o Cyberforce. E se você fizer um paralelo, você vai enxergar aqui os X-Men, e vai enxergar aqui o Wildcat, e vai enxergar aqui também o Youngblood, né? Era tudo muito chupado de X-Men. Mas tem seu valor, tá bom, gente? Aqui, ó, é um crossover, né, entre o Cyberforce e o Wildcat, desenhado pelo Mark Silvestre, outro artista que eu considero muito bom mesmo e que evoluiu muito o traço dele. Se você comparar o traço dele em X-Men com esse daqui, você já sente uma diferença bem grande. Se você então trouxer ele para a série, para agora esse último trabalho que o Mark Silvestre fez para DC Comics, né, com o Batman, você vai ficar impressionado, né, como ele evoluiu nesse tempo todo. Então, é também muito legal você ver isso aqui. Tá? Isso aqui é o Cyberforce num crossover com o Wildcats. Tá? Aqui a
a história do Cyberforce, que vai levar ao encontro entre as duas equipes. Aqui já aparece, então, o Warblade. Realmente, a arte é muito impactante, é muito forte, é muito poderosa mesmo. E você percebe que o Mark Silvestre e o Jim Lee têm mais ou menos o mesmo traço, um traço muito próximo, né? Existem diferenças, mas é um traço muito próximo. Aqui já vem, então, a edição do Wildcats com a história. Então, eles incluíram na edição a do Cyberforce e trouxeram também a do Wildcats para contar a história toda, que é um crossover, né? Você percebe que a arte do Jim Lee tem um pouco mais de detalhamento do que a do Silvestre, apesar de ter visões de anatomia muito, muito próximas, tá? Até os exageros são muito próximos, tanto de um quanto do outro. Aqui, mais uma vez, essa virada de página, que se já era enjoada quando você tinha uma edição fininha, uma edição grampo, né? Já imagine agora com essa edição aqui, que é um omnibus gigante, tá? E os traços também, você percebe que as diferenças fisionômicas eram muito pequenas. Você vê aqui ai, meu Deus, vou faltar o nome dele agora aqui. O Adrian, né? Não vou lembrar o nome do personagem, mas sei que o personagem se chama Adrian. E aqui o Grifter, aqui, o bandoleiro, você vê que o rosto deles tem exatamente o mesmo traço. Exatamente o mesmo traço. Então, realmente ainda havia um espaço para o Jim Lee evoluir no traço dele, tá? Aqui mais um splash page, aqui do Ripclaw, do Cyberforce, contra o Warblade, do Jim Lee, do Wildcats. Aqui é uma capa, mais ou menos retratando a ideia dos Wolverines, né? São os Wolverines da Image, né? Toda a equipe tinha que ter um Wolverine, porque o Wolverine era um personagem que bombava naquela época, anos 90 e tal. Então vamos evoluir mais aqui um pouquinho. Não chegamos nem na metade do volume aqui, mas já deu para você ter uma ideia da quantidade de... outra splash page aqui gigante, cheia de detalhes. É tudo pin-up, né, gente? É muito pin-up. Aqui mais uma capa, né, com a... Agora não vou lembrar. Acho que é Miséria o nome dela. Agora não lembrei. Bom, mas enfim. O importante é a gente dar uma olhada aqui na edição. Eu nem acabei ainda de ler, tá? Estou lendo aos poucos. Para saborear mais a arte. E o mais importante aqui é a arte. Aqui já vemos a primeira edição. Aqui ainda tínhamos o Mark Silvestre. E aqui já temos... o número 8 do Wildcats, já com desenhos do Travis Charest, que estava mais ou menos estreando nas histórias em quadrinhos, e é um artista muito bom mesmo, muito bom, mas só que você vê que ele está ainda reproduzindo o estilo do Jim Lee, né? Inclusive essa desproporção entre a cabeça e o corpo é muito típico dessa época, porque o importante era sensualizar a personagem. Então aqui a Voodoo está bem sensualizada, com a arte do Travis Charest. Mas o Travis Charest, apesar de estar copiando aqui o traço do Mark Silvestre e do Jim Lee, já anunciava que seria um grande artista. E com certeza porque ele acabou conseguindo fazer alguns trabalhos muito legais, inclusive em Wildcats, na segunda fase de Wildcats, né? Quando aí contrataram escritores famosos, muito bons, para dar uma energizada, dar uma vitaminada no Wildcats, tá? Aqui voltamos ao Jim Lee. Aqui volta o Jim Lee a fazer a arte dele, porque aí já estamos com quase um ano de revista, né? Outra capa, esse pôster inclusive é famoso da Voodoo. Os exageros anatômicos, né? Exageros anatômicos e até alguns erros, até mesmo, né? Alguns erros de proporções exageradas. Mas as pernas eram muito alongadas, tanto dos personagens masculinos quanto dos femininos. Os femininos, então, era um absurdo. Aqui já vamos para o número 9. Vamos andar um pouquinho mais rápido para o vídeo também não ficar muito longo, mas já deu para vocês terem uma ideia de que é isso. Aqui já intercalando, outra edição desenhada pelo Travis Charest, né? E ele já começa
vai se libertando aos poucos. Você sente que aqui o traço dele já não é tão cópia do Jim Lee. Já começa a ganhar alguma personalidade, apesar de algumas inconsistências, né? O rosto, a face, fica muito pequena em relação à cabeça, né? Mas é interessante você ver a evolução do Travis Charest. Nessa época que o Jim Lee estava intercalando volumes com aqui. Ó. E se você lembrar, você vai lembrar que o Mike Deodato, para Mulher Maravilha, fazia exatamente a mesma coisa aqui. Até umas coisas anatomicamente impossíveis, né? Cabeça pequena, pernas longas demais, né? Umas contorções no corpo que não tinha nada a ver, mas que são muito típicas dos anos 90, né? E a história não ganha nenhum volume ainda não, continua mais ou menos do mesmo jeito, com muita ação, muita aventura, né? Aquele discurso típico dos Pulp Fictions, né? Aquela coisa. Aqui já tem roteiros de outras pessoas. Aqui já é a arte do Ryan Benjamin, que também começou imitando Jim Lee. Todo mundo naquela época, a editora pedia, olha, imita o traço do Jim Lee, imita o traço do Jim Lee. Na Marvel isso acontecia, na DC isso acontecia, o Deodato teve que fazer isso, né? Teve que copiar o estilo Jim Lee, tal. Aqui já o roteiro é do Chris Claremont, com desenhos do Jim Lee e do Travis Charest, né? Eles foram experimentando algumas fórmulas novas para ver se conseguiam manter a equipe funcionando. É bem verdade que não durou muito, acabou naufragando, porque era muito cópia de X-Men e as histórias não tinham densidade, não tinham vários níveis, eram todas histórias bem simplesinhas mesmo, que eu até comparo sempre com Sessão da Tarde, tá? Aqui está o nome do personagem que eu não lembrava da capa, o Majestic. Esse personagem aqui é o Majestic, que só aparece aqui no número 11 da edição. E o Majestic não deixa de ser, obviamente, uma cópia do Super-Homem, né? Só que é com um visual diferente. Aqui desenhos aqui história já do Claremont com desenhos do Jim Lee, já é o número 12. Tá certo, gente? Eu quis dar aqui uma pequena amostra para dizer para vocês que o volume vale a pena, vale muito a pena. É um retrato muito perfeito dos quadrinhos dos anos 90. Se você não leu muita coisa dos anos 90, isso aqui é uma boa maneira de você começar, tá? E se você for ler aqui o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, os X-Men, todos os anos 90 tinham a mesma cara, a mesma narrativa, o mesmo estilo de narrativa do Wildcats, tá? Aqui já com história do James Robinson e desenhos do Jim Lee. Ó, o desenho de Jim Lee sempre chama mais atenção, né? Aqui o Silver Age. Aqui já vem o crossover, o famoso crossover entre Wildcats e X-Men, que é uma oportunidade rara de você ler essa história escrita pelo Scott Lobdell e pelo Jim Lee. Ele foi publicado em 3 volumes, até saiu no Brasil, se não me engano pela editora Abril, saiu aqui a Era de Prata. Esse aqui é o primeiro volume, a Era de Prata, com o Jim Lee desenhando os X-Men, voltando a desenhar os X-Men, voltando para a Marvel, né? Tá aqui o Nick Fury e tal. Esse crossover foi bem legal na época. Olha a proporção do corpo, olha o tamanho da perna aqui da Jean Grey. Aqui é a Jean Grey, logicamente o Scott Summers, né? O Cyclops, o Cíclope. Olha que imagem forte. E assim vai rolar até um beijo aqui do bandoleiro, do Grifter com a Jean Grey. A Jean Grey já pegou todo mundo. Muito bem. Tá ela aqui, o Grifter. Realmente é bem legal. Aqui já vem protetores globais, né? Muito legal também. Você já percebe uma evolução no traço do Jim Lee. O traço dele vai ganhando proporções melhores. Muito legal mesmo a edição, tá? Roteiro de outro. Aí vem aqui um roteiro, que é interessante você ver como é que é escrito um roteiro para chegar no artista, né? O roteirista escreve isso aqui, passa para o artista para então desenhar as páginas, tá?
Então tá aqui o roteiro. E aqui vem a galeria de arte com pôsteres e etc, né? Algumas capas que não saíram, capas variantes. Aqui capa inclusive do Death Blow, que foi o outro personagem criado pelo Jim Lee para a Image. Um personagem, aliás, bem interessante mesmo, apesar dele ter algumas semelhanças, logicamente, com o Justiceiro, mas ele é interessante até porque o Jim Lee, na época, provou que ele era capaz de fazer um traço diferente. O Death Blow, o Jim Lee fez um traço que se assemelhava mais ao que o Frank Miller fazia na época. É bem interessante isso. Seria interessante até se a Panini publicasse o Death Blow na íntegra. O Death Blow do Jim Lee, né? O Death Blow do Jim Lee. Aqui vem muita curiosidade, muita capa extra. É bem legal mesmo. É uma edição realmente absoluta. Eu até prefiro chamar de edição definitiva. É uma edição definitiva porque ela realmente esgota o material que existe do Wildcats pelo Jim Lee e outros, né? Porque para esgotar o Wildcats você tem que trazer também outros artistas. E a edição traz todo mundo. Tá bom, gente? Fica aqui então a dica do canal Coisa de Colecionador para essa edição majestosa, né? Absoluta, definitiva de Wildcats. Tá bom? Até a próxima.